Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Aquiles e no vídeo de hoje vou trazer para vocês uma dedução algébrica da famosa fórmula de Bhaskara. Essa fórmula aqui, ó, fórmula de Bhaskara como ela é conhecida aqui no Brasil, isso devido a um erro histórico, desde a década de 60 lá ela já é conhecida aqui no Brasil com esse nome. E Bhaskara devido ao nome de um matemático indiano que viveu no século XII ali. Ele nasceu em 1114 e morreu em 1145, certo? Um grande matemático daquela época. Só que, porém, é o seguinte, pessoal, é atribuído a ele essa fórmula, mas na verdade, historicamente não é, pois na época dele, inclusive, não se usavam fórmulas assim como a gente está vendo essa daqui, ó, para resolver, mas já se trabalhavam com equações de segundo grau, equações quadráticas. E isso é bem antigo. Isso, trabalhar com equações de segundo grau, problemas envolvendo equações de segundo grau, equações quadráticas, já data de 4.000 anos lá. Os babilônios já faziam esse trabalho aí, já utilizavam equações de segundo grau. Os problemas, assim, já resolviam problemas assim. Então, só mais por causa disso mesmo. Não tem muito nexo a gente pensar que é daquela época essa forma, tá? Até porque, assim, uma matemática mais algebrizada, assim, foi introduzida no século XVI ali, Viette mesmo, o matemático francês, François Viette, é um dos responsáveis por essa introdução dessa algebrização sistematizada, assim, dando origem às fórmulas, essas coisas, foi mais ali pelo século XVI. Então tá, pessoal. Dito isso, vamos começar essa nossa dedução. Então, quando a gente tiver assim, ó, uma equação geral, assim, ó, completa mesmo, poderia ser incompleta também, mas daí tem outras maneiras mais fáceis. Mas quando for uma equação de segundo grau, assim, completa, nós encontramos as raízes dela, ou seja, o que são as raízes? São os valores de x, nesse caso aqui, ó, que colocados aqui e com os respectivos coeficientes, zeram a equação, certo? Então tá. Aqui tem uma fórmula pronta, é onde nós vamos chegar, nessa fórmula aqui, ó, onde a gente usa apenas os coeficientes da equação quadrática ali, ó. Usamos o b, o valor de b que tiver aqui, ó, usamos aqui e aqui, o valor de a que tiver usamos aqui e aqui, e o valor de c utilizamos aqui. Com isso a gente resolve ali e tá feito, encontramos as duas raízes, ó. Uma quando tiver o mais e a outra quando for o menos, certo? E é aqui que nós vamos chegar. Bom, considerando que esses coeficientes aqui, ó, eles são números reais, o a tem que ser diferente de zero por motivos óbvios, pois se fosse zero aqui, ó, essa parte seria toda zero, seria nula, e teríamos só bx mais c igual a zero. Isso é uma equação do primeiro grau, na qual nós já sabemos resolver de outra forma, bem mais simples, certo? Então tá, de onde vamos partir? Vamos partir da equação. Digamos que temos aqui com um a qualquer, real, diferente de zero, x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E a gente começa resolvendo ali, fazendo um processo, vamos fazer toda ela algébrica, tá? Embora tenha como mostrar algumas partes dela o funcionamento geométrico que tem por trás disso, mas nesse caso vamos fazer só algebricamente mesmo, puramente. Primeira coisa, se a nossa ideia é isolar o x, vamos começar tentando isolar o x. Primeira sugestão é sumir com esse a que está multiplicando aqui, ou seja, vamos multiplicar por 1 sobre a, ou seja, multiplicar tudo isso por 1 sobre a, ou melhor, dividir tudo por a. Então dividimos aqui por a e aqui por a. Ficamos assim, ó. Ficamos com dividido por a, dividido por a, dividido por a, dividido por a. Bom, feito isso, ficaremos com x elevado ao quadrado mais b sobre a, x mais c sobre a, e aqui zero. Zero por a vai dar zero. Certo? Agora subtraímos
esse C sobre A daqui. Ficaremos deste lado com x elevado ao quadrado mais b sobre a x igual a menos c sobre a. Vulgarmente falando, passamos para o outro lado com o sinal trocado. Ou seja, subtraímos em ambos os lados, certo? Bom, pessoal, aqui nesse passo, que eu vou até destacar com um asteriscozinho aqui na linha onde vai acontecer, a partir daqui a gente percebe que ficaria difícil. A gente não consegue deixar isolado o x a partir dessa linha, olha. Naturalmente, de forma natural, ó, chegando isolando aqui, não. Mas a gente tem um artifício que a gente pode usar aqui, ó, um artifício matemático que é, lembrando aqui, ó, do trinômio quadrado perfeito. Vamos colocar esse trinômio em termos de x e y aqui, ó. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Isso daqui é um trinômio quadrado perfeito. E ele pode ser reescrito como o quadrado da soma. Lembram? Aqui, ó. Daí, vindo de cá para cá, podemos ficar com o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo termo, certo? Então, nós vamos tentar observar aqui isso daqui para chegarmos nessa parte aqui, ó, certo? No quadrado da soma, a partir daqui. Bom, mas notem que, olhando assim, falta coisas, não teríamos, né? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vai ser o seguinte, eu vou multiplicar por 1 esse termo aqui, b sobre ax, eu vou multiplicar por 1, certo? Porque daí se eu multiplicar por 1 não vai fazer diferença, vai continuar sendo b sobre a vezes x. Só que esse 1 eu vou fazer de forma conveniente para que apareça esse 2. Ou seja, eu vou escrever uma fração 2 sobre 2 aqui. Então, vou ficar com x elevado ao quadrado mais, aqui que eu digo, ó, 2 sobre 2, que é 1 vezes... Aqui eu já vou até trocar a ordem desse produto, ó. Eu vou colocar na frente o x e depois o b sobre a, certo? Aqui. E daí notem o seguinte, ó. Teríamos já, ó, o quadrado de 1. Não, para não ficar estranho, eu ainda vou botar aqui, ó, c sobre a. E deixa eu ver aonde eu poderia colocar, não sei se desse lado, pode ser, vou colocar desse ladinho aqui. Certo? Aqui temos, ó, x ao quadrado. Eu vou, nesse produto aqui, nesse produto triplo aqui de 3 fatores, eu vou deixar o 2 sozinho, para nós conseguirmos visualizar aqui, ó, que esse 2 vezes, ó, o x, e aqui, ó, esse 2 aqui eu vou deixar do ladinho do A aqui nesse produto, ó, b sobre 2a, para ficar visível, que aqui seria, ó, o primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo, daí isso daqui estaria fazendo o papel de segundo termo, ou seja, fazendo o papel de y. Aí, o que faltaria? Faltaria apenas nós termos esse segundo que está fazendo o papel de segundo termo ali, ter ele elevado ao quadrado. Aí nós teríamos certinho um trinômio quadrado perfeito, ok? E aí, tendo um trinômio quadrado perfeito, nós reescrevemos ele na forma daqui, do quadrado da soma, ok? E é o que vamos fazer. Ah, e podemos fazer isso? Podemos! Porque, digamos que a gente pega o que falta aqui para ser um trinômio quadrado perfeito, que seria o y ao quadrado, ou quem está fazendo o papel de y aqui ao quadrado, somar aqui desse lado e somar do outro lado, que daí a gente não afeta a igualdade. A igualdade permanece a mesma, certo? Como se fosse uma balança, então não vamos desbalancear. Então vamos lá, ó. Temos aqui x elevado ao quadrado mais 2x b sobre 2a, certo? E agora nós precisaríamos de quem? Desse termo aqui, ó, desse fator aqui, elevado ao quadrado aqui, ó, b sobre 2a
elevado ao quadrado. Feito, apareceu. Ó, colocamos desse lado. Só agora, para não dar problema, para nós não mudarmos a igualdade, não deixar de ser verdadeira, nós precisamos acrescentar a mesma coisa do lado de lá. Ou seja, b sobre 2a elevado ao quadrado. Aí, feito, ó. Agora sim, agora nós conseguimos enxergar, ó, daqui desse trinômio quadrado perfeito, enxergamos dessa forma aqui, porque aí sim vai ser conveniente, a gente vê vantagem. Por quê, pessoal? Porque, olha, quem é o primeiro termo? O primeiro termo, nesse caso aqui, é o x. O segundo termo, nesse caso, é o b sobre 2a. E aqui eleva ao quadrado. Se desenvolvermos, voltaríamos, retornamos a isso daqui. Bom, e aqui, ó, desse outro lado fica menos c sobre a. Aqui, desenvolvendo esse quadrado, ficamos com b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Aqui do lado esquerdo ainda não vamos fazer nada, pessoal. Vamos só dar uma melhorada na aparência do lado direito. Do lado direito precisamos somar duas frações, mas notem que não temos o mesmo denominador. E para somarmos ou diminuirmos duas frações, nós precisamos ter denominadores iguais, certo? Então vamos fazer com que se torne o mesmo denominador. Poderia ser MMC, poderia ser o método que vocês acharem mais conveniente. Eu vou utilizar o método de multiplicar por uma fração equivalente. Certo? Como assim? Dessa forma, ó. A fração que eu tenho é C sobre A. Notem que essa outra fração que nós queremos somar, ela aparece um 4 e aparece um A ao quadrado. Então, se eu multiplicar por 1 essa daqui, 1 de forma conveniente, ou seja, como assim conveniente? Ó, 4A e 4A. Ó, isso é 1. Essa divisão, essa fração aqui é 1. Daí, mas quando eu multiplicar, ó, fica 4a ao quadrado. Ou seja, o mesmo denominador que temos lá. Então, mais b ao quadrado, 4a ao quadrado. Vou apagar desse lado aqui, ó, pessoal. Apagar desse lado aqui e dar continuidade nos cálculos. Falta pouco para nós chegarmos à nossa fórmula desejada. Então, aqui, ó, dando continuidade, temos x mais b sobre 2a elevado ao quadrado. Bom, aqui, ó, eu vou trocar a ordem, vou comutar as parcelas ali, ficando com b ao quadrado sobre 4 ao quadrado. E aqui menos. Bom, já resolvendo esse produto aqui e colocando já em ordem, para ficar assim, ó, similar ao que está aqui, já vamos colocar o 4 na frente, o A e depois o C. Então, 4AC. Como o produto é comutativo, podemos. E aqui já resolvendo, fica 4A ao quadrado. 4A elevado ao quadrado. Certo? Aqui eu já posso, nessa mesma linha aqui, eu vou aproveitar o espaço do quadro. Já vou reduzir ao mesmo denominador essas frações. Certo? E aqui ficamos com b ao quadrado menos 4ac. Então temos essa igualdade. Bom, agora aqui, linha de baixo, x mais b sobre 2a elevado ao quadrado b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Bom, agora o que vamos fazer, pessoal, é o seguinte, olha, vamos extrair a raiz quadrada de ambos os lados da igualdade.
certo? Bom, aqui, ó, a rigor, isso daqui ficaria, essa raiz quadrada por definição, ficaria módulo de... vou continuar escrevendo com preto aqui, só o módulo eu botei em azulzinho. Então, aqui ficamos, ó, com x mais b sobre 2a é igual a raiz quadrada desse quociente aqui, b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Só aqui, ó, eu peço desculpas que aqui quando eu passei daqui para cá, eu perdi o quadrado aqui, ó. Então dessa linha para essa, eu acabei esquecendo que aqui era um a ao quadrado, ó, mas estou corrigindo a tempo. Certo, pessoal? Bom, mas daqui nós vamos tirar o seguinte, olha. Quando tirarmos esse módulo, vai ficar mais ou menos todo esse restante que tem do lado direito. Então, isso daqui, na verdade, vai ficar com x mais b sobre 2a é igual a mais ou menos. Ó, mais ou menos é quando tiramos o módulo aqui. E aqui já vamos fazer o seguinte, olha. Já vamos separar em dois radicais. Daí vai ficar radical de b ao quadrado menos 4ac, ou seja, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado menos 4ac. Em cima. E embaixo, quando extrairmos a raiz, vai ficar 2a. 2a. A rigor aqui, nesse a ficaria um módulo. A raiz quadrada de a ao quadrado ficaria um módulo, assim como aconteceu daqui para cá, ó. Mas como vai ficar também daí o mais ou menos a, ele vai ser suprimido por esse mais ou menos que já existe. Então, fica tranquilo, fica de bom tamanho assim. Agora, pessoal, os últimos passos até finalizarmos e chegarmos exatamente nessa fórmula aí, conhecida como fórmula de Bhaskara, que resolve uma equação quadrática, ou seja, uma equação de segundo grau. Então, temos aqui x vai ser igual... Agora, subtraímos aqui o b sobre a, aqui e desse outro lado da igualdade. Então, aqui sumiu e aqui apareceu menos b sobre 2a, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Bom, prontinho, duas frações, mesmo denominador, podemos juntar elas. Então ficamos aqui, ó. Vamos chegar aqui, o x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Certo, pessoal? Aí, chegamos na fórmula desejada aqui, conhecida para nós como fórmula de Bhaskara. Então tá, pessoal. E o vídeo de hoje era isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, deem um like, comentem, compartilhem com os amigos e propaguem o conhecimento aí, pessoal. Então tá, agradeço a todos e até um próximo vídeo. Um grande abraço.